A gente sabe que no Incrível Mundo de Gumball tem diversas situações onde o Gumball e o Darwin encaram um verdadeiro terror. O desenho muitas vezes tem momentos descontraídos e engraçados, mas também tem momentos assustadores e de suspense. Então hoje eu quero falar de duas situações onde tanto o Gumball quanto o Darwin passaram por situações complicadas, que no caso foi quando eles tiveram a casa invadida, que foi no episódio 36 da primeira temporada chamado O Ninguém. E nesse episódio acontecem umas coisas bem estranhas, que na casa dos Watson estavam sumindo umas coisas misteriosamente, até que em algum momento acabaram descobrindo que tem alguém morando naquela casa além deles. E foi então que as coisas ficam bem estranhas. Tem ninguém aqui. Mas se tivesse, a música seria apropriada. Mas antes de prosseguir, se você curte o conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? E também deixa o hype nesse vídeo se você gosta de Gumball. E antes de entrarmos de fato no assunto do episódio, eu acho ele bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele parece um episódio normal, onde mostra só o Gumball e o Darwin vivendo sua vida, ele no fundo e também no decorrer desse episódio também mostra um ar de suspense, e também a gente vai descobrindo que tem alguém vigiando eles, e a pessoa que tá fazendo isso com eles acaba surpreendendo. Mas calma que antes de chegar lá, vamos do começo. Esse episódio começa com o Gumball mostrando pro Darwin uma invenção que ele tinha feito, que o Gumball tinha criado uma coisa que se chama diversificador, e como o nome sugere, isso basicamente é para diversão. Apesar que pro Darwin aquilo era só uma pilha de lixo colado com fita, mas pro Gumball aquilo com certeza tirava do tédio. Exterminador de tédio, submetida para o foco de atenção da criança moderna que dura 0,8 segundos. Porque ele fez aquilo na intenção de divertir ele o tempo inteiro. Mas como o Darwin estava olhando para aquilo e não estava achando realmente útil, e na verdade tudo em volta estava mais interessante do que olhar para aquilo. Então o Gumball resolveu mostrar na prática como aquela geringonça funciona. Revistinha, helicóptero, ping-pong, e se tiver fome... E como vocês puderam ver, é como se o Gumball tivesse inventado algo para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E na cabeça do Gumball aquilo iria funcionar porque justamente é o tipo de brincadeira que toda criança gosta. Mas como vocês puderam ver, com certeza isso não deu certo. Até porque uma única pessoa não consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Aquilo ali é basicamente só o Gumball mostrando que ele ainda é uma criança. Ele nem tinha cogitado a possibilidade que isso não iria dar certo. Só que é aí que nesse momento o tom do episódio começa a ficar um pouco diferente. Porque tanto a Anaís, o Ricardo e a Nicole invadiram o quarto dos meninos e pareciam estar com muita raiva. E logo em seguida a gente descobre o motivo, porque a Nicole acabou falando que sumiram $20 da bolsa dela. E ela fala que não foi o Ricardo e nem a Anaís que fizeram isso. E essa parte eu achei ela bem estranha, porque a Nicole acabou acusando o Gumball e o Darwin de roubo. Eu sei que alguém com certeza pegou $20 da minha bolsa. E eu me senti um pouco mal pelos meninos, porque eles erram bastante, mas com certeza eles não são ladrões. Então eu não acho que eles fariam uma coisa dessa. E o Ricardo também tava com raiva porque sumiu a escova de dentes dele, e a Daisy, que é o animal de pelúcia da Anaís, acabou sumindo também. Basicamente a família inteira tava acusando os dois de terem feito isso. Vão ficar sem TV, sem internet e vão perder a visita ao museu. E como vocês puderam ver, a Nicole acabou colocando os dois de castigo até confessarem. E a princípio eu até pensei que poderia ter sido o Ricardo ou a Nicole que fizeram isso e colocaram a culpa no Gumball e no Darwin, porque realmente dava pra ver que não tinham sido eles. Só que na verdade não era nenhum dos dois também, mas calma que daqui a pouco eu vou chegar lá. E enquanto isso, o Gumball perguntou pro Darwin se realmente não tinha sido ele, mas o Darwin acabou falando que não era pro Gumball incriminar ele. Então tanto o Gumball quanto o Darwin chegaram a uma conclusão que realmente não foram nenhum dos dois. Então eles chegaram na conclusão que poderia significar uma única coisa, que alguém entrou na casa e pegou o dinheiro. Então isso automaticamente acabou desesperando o Darwin. E detalhe que eles ficaram sozinhos em casa porque o Ricardo, a Nicole e a Anaís foram pro museu. E do nada o diversificador do Gumball acabou sumindo também. Então já estava claro, o Gumball e o Darwin não estavam sozinhos em casa. Significa que alguém ainda tá aqui dentro. E uma coisa que esse episódio brinca nessa parte é que ele tenta passar o tempo todo um ar de terror. Eles apontam uma lanterna pra cara que é pra dar mais suspense, sabe? Eu achei esse detalhe muito legal. Mas foi só agora que o Gumball se tocou do perigo que eles estão passando. E eu achei bem legal a atitude do Gumball, porque a primeira coisa que ele pensou em fazer foi basicamente ligar pra polícia. Mas acabou sendo um fracasso, porque digamos que o policial não é tão inteligente e acabou não levando o Gumball a sério. E mesmo assim o Gumball tentou insistir na ligação. E você está em casa agora? Sim! Então esse alguém é você. Caso encerrado, de nada. Mas logo ele acabou percebendo que o fio do telefone foi cortado. E a princípio eu até tinha pensado que foi o policial que desligou o telefone. Mas parecia que alguém estava tentando trancar o Gumball e o Darwin em casa. E estava também tentando colocar o terror nele, sabe? O que fez voltar aquele tom de mistério novamente, o que ficou muito bom. O quê? O quê? Darwin,
Alguém cortou a linha. Mas depois disso, o Gumball e o Davy resolveram sair de casa. Mas como eles perceberam que não tinha pra onde eles irem, afinal aquela era a casa deles, então a solução era basicamente recuperar a casa daquela pessoa que tinha invadido. Mas como eles estavam enfrentando alguém desconhecido, então era melhor pegar uma arma, que era pra enfrentar seja lá quem está na casa. Só que o Gumball estava escolhendo ainda que arma que ele ia usar, e ele acabou escolhendo uma linguiça. E o motivo dele ter escolhido essa arma é caso o bandido usasse aquela arma contra ele, pelo menos aquela arma não o machucaria. É uma ideia bem legal, mas convenhamos que uma linguiça também não machucaria o ladrão. E uma das primeiras pistas pro Gumball descobrir quem que estava escondido na casa dele era a própria geladeira, porque na porta tinha um compartimento secreto de guardar comida, que na minha opinião, com certeza isso deve ser obra do Ricardo, mas pro Gumball pode ter sido essa pessoa que se escondeu na casa dele. Ele até escutou inclusive um barulho vindo do andar de cima, e quando eles foram conferir ficou cada vez mais aquele tom de suspense, parecendo que a cada segundo que passava alguma coisa ia acontecer, mas quando eles chegam no segundo andar não tinha nada, até que um vulto acabou passando por trás deles, que com certeza deu arrepios, que nessa hora o Gumball e o Davy acabaram sentindo verdadeiro terror. Tem ninguém aqui. Mas se tivesse, a música seria apropriada. E essa parte ela é um pouco bizarra porque ao mesmo tempo que eles não queriam acreditar que tinha alguém na casa deles, agora meio que não tem como fingir mais porque eles realmente estão certos. O Davy acabou ficando tão desesperado que ele mal conseguia gritar de medo. Então o Gumball acabou desconfiando que tinha um local secreto pela casa. Só assim pra ele estar tanto tempo pela casa e ninguém nunca ter visto ele. Então eles estavam tentando achar um local que dava algum gatilho para essa possível passagem secreta. Mas o Davy acabou descobrindo essa passagem secreta quando ele só encostou na parede. E realmente tem uma sala secreta na casa dos Watterson. E como eles acabaram de descobrir aquele local, tava tudo escuro e só dava pra ver os olhos deles. Só que tinha uma coisa muito estranha, porque o Gumball, ele parecia ter 3 olhos. O que isso aí é desesperador porque já é bizarro. Mas como o Davy ele tinha acabado de cair, ele pensou que só tava vendo duplicado. Ele imaginou que estivesse tonto, sabe? Então ele acabou percebendo que não era isso e realmente tinha alguém ali, só que ele some rapidamente. Mas foi então que aconteceu algo sinistro, porque acabaram encontrando tudo que sumiu pela casa. Desde a escova do Ricardo até os $20 da Nicole. Tava tudo ali naquela sala secreta. E foi então que finalmente eles viram quem está ao lado deles, que no caso é o Robbie. E na verdade, tanto o Gumball quanto o Davy não reconheceram ele, o que acabou sendo um pouco anticlimático, já que ele estava meio modificado por ter parado no Void. Inclusive o Robbie, ele não tinha memórias do passado. Então ele estava com medo do Gumball e do Davy, assim como eles estavam do Robbie também. Então ele acabou saindo correndo por ali, e eles também foram correndo atrás dele. Porque a perseguição inclusive foi bem engraçada. Ele tá com muito mais medo da gente. Corre menos assustador. E depois de um tempo perseguindo, né, acabaram alcançando o Robbie e descobriram uma coisa, que na verdade ele tinha perdido a memória. E ele estava vivendo na casa do Gumball e do Davy porque ali era o local que quase ninguém notaria ele. E como ele também não tinha memória, né, de quem ele era como se ele fosse uma pessoa vazia, porque ele não lembrava nem quem eram seus pais, ou se ele tinha irmão ou de onde ele veio. Ele não tem memória de nada, o que é bem triste. Se a gente parar pra pensar, ele é um personagem que sofreu muito. Então como ele não se lembra de quem ele era ou quem ele foi, então era melhor ele ter um recomeço, e é daí que veio o nome do episódio, no caso, Ninguém, porque era como o Robbie estava se sentindo naquele momento. Porque não tem lugar pra mim nesse mundo. Não sou ninguém. Eu não tenho motivos pra existir. Mas o Gumball acabou falando pra ele tentar ser alguém. Mas eu acho que vocês devem lembrar que no universo de Gumball só pode existir uma única personalidade. Tanto que tudo que o Robbie tentava ser, já existia alguém assim. Então ele não podia ser igual a essa pessoa, sabe? Então como toda personalidade já existia, só sobrou uma pro Robbie, que no caso seria ser alguém ruim. E essas falas do Gumball e do Davy acabaram trazendo um gatilho no Robbie. Então ele acabou se lembrando de onde que ele veio, que no caso ele veio do vazio. E que ele tinha parado lá e o pessoal só foi atrás da morte e esqueceram dele. E ele teve que lutar com todas as forças para sobreviver. Mas o custo disso foi ele ficar desfigurado e agora ele tem um papel, que é ser o pesadelo do Gumball e do Davy e destruir tudo que eles amam. E o pior é que os meninos nem perceberam o que aconteceu. Ah, legal. Que bom que ajudamos. E uma coisa que me deixa pensativo sobre esse episódio é que o tempo todo ele passa um ar de terror, só que no fim acaba tendo um pouco de depressão quando a gente sabe da história do Robbie. Ele é um personagem que eu gostaria que tivesse presente na história desde o começo, até pra saber que rumo a história tomaria se ele fosse mais presente, e o quanto isso mudaria, sabe? É uma pena que isso nunca chegou a acontecer, mas eu acho que desde o começo, os produtores planejavam fazer dele um vilão, mas eu acho que seria muito interessante caso fizesse um episódio, como seriam as coisas caso o Robbie não tivesse parado no vazio. Seria interessante
tiver essa rota alternativa. O que você acha sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? E agora eu quero falar de um outro momento de suspense e mistério em Gumball. E esse episódio, inclusive, ele também tem um pouco de ar de terror, porque ele parecia um apocalipse zumbi. E esse episódio é o 4 da terceira temporada, chamado A Alegria. E o tom desse episódio, ele é bem sinistro, mas se você tá assistindo até aqui, eu acho que você tá gostando do vídeo. Então deixa sua inscrição e um like para não perder os próximos vídeos, beleza? Dessa vez começa em uma segunda-feira de manhã, que o Gumball e o Darwin estavam bem estressados e tudo isso porque basicamente era segunda-feira. E por conta disso, a Anaís acabou falando que talvez alguém precisasse de um abraço. E o Ricardo foi tentar entender o motivo, do porquê eles estavam estressados dessa forma. E o Gumball e o Darwin responde porque era segunda-feira. Que o Ricardo, ele até pergunta se eles queriam um abraço pra se acalmar. Que o Gumball fala que não queria saber disso porque com certeza seria chato. Igual qualquer segunda-feira. Mas é um abraço maravilha! O que é isso? É cheio de todo o amor e felicidade do mundo! Só que o Ricardo acabou falando que era um abraço diferenciado. Porque basicamente era abraço maravilha que tinha todo o amor do mundo. Abraço maravilha! Então depois disso que o Ricardo fez, eles foram pra escola, que eles até pareciam irritados, mas só por fora. Porque eles estavam andando de cara fechada, mas pareciam animados. O Darwin fala que tava estressado, mesmo lutando sorrindo. Que o Gumball até pergunta que se ele tá de mau humor, por que ele tá sorrindo. E ele nem sabia responder isso, e ele pergunta também por que o Gumball tá saltitando. Já que ele tava com raiva também, que o Gumball nem sabia o que responder. Foi um abraço bom, mas ainda tô de mau humor. Então por que tá sorrindo? Sei lá, por que você tá dando pulinhos? Sei lá. A real é que eles estavam felizes sem perceber. E foi então que apareceu a Simio e ela fica bem feliz de ver todo mundo naquele jeito. Tipo, todo mundo estressado que era segunda-feira de manhã, sabe? Ela se diverte com a infelicidade dos alunos. Excelente. Perfeito. Eu amo o cheiro de desespero segunda de manhã. O único que parecia feliz ali era o João e ela foi encher o saco dele. Se veste direito. E ela olha pela câmera de segurança pra saber o que todo mundo tava fazendo e basicamente tava todo mundo deprimido com a segunda-feira, e sendo também mais uma semana de trabalho. Só que tem uma coisa que começa a incomodar ela, porque quando o Gumball e o Darwin aparecem na câmera, eles estavam sorrindo. Tipo, como assim eles estão felizes em uma segunda-feira de manhã? Isso é como uma infelicidade pra ela. Isso. Então quando corta pra sala, a Simio tava observando os dois como se eles tivessem feito alguma coisa de errado. Só que na verdade o Gumball não conseguia parar de sorrir mesmo que ele quisesse. Minha bochecha quer parar! Mas o meu coração continua sorrindo em mim! E foi engraçado porque ele fala isso até cantando. Então a Simio não tava entendendo nada como eles estavam felizes em uma segunda-feira de manhã, sendo que ela ia até passar a prova surpresa. Como podem estar de bom humor numa segunda-feira no meio de um teste surpresa? Eu também não consigo entender, professora. O engraçado é que tudo isso começou depois que eles ganharam aquele abraço do Ricardo. E foi aí que começou a ficar estranho a partir daqui, porque eles ficaram tão felizes que, sei lá, a Simio até pensou que era uma doença. E enquanto isso, foi quando cortou pro diretor Brown e ele tava fazendo umas coisas bem vergonhosas. Dessa vez eu vou deixar passar. Ou talvez eu... Mas foi então que chegou a Simio e fala que tem uma doença se espalhando pela escola, que era basicamente uma explosão de alegria. Sei, eu não vou dizer que o que você falou parece loucura. Que claro que só a Simio vê a felicidade como uma coisa ruim. Então o Brown acabou falando que na verdade isso era uma coisa boa, porque afinal os alunos, eles estão felizes. Eu vou provar pra você. Espere, não veja o vídeo. Então ela disse que ia provar que estava certa. Ela começou a gravar alguns relatórios como se os alunos tivessem sido infectados com alguma coisa. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Então a Simio leva eles pra enfermaria, que a enfermeira acabou falando que não tem nada de errado com o Gumball e com o Darwin, eles só estão felizes. E ela não tem direito de dar relatório nenhum porque ela não é médica. Então a Simio fala que na verdade a felicidade é uma doença. Então pra provar que ela tava certa e a enfermeira tava errada, a Simio manda o Gumball parar de sorrir pra ver se ele consegue. E na verdade foi difícil porque ele não conseguiu. Agora tenta parar de sorrir. Tá bom. Isso vai provar a minha tese.
Tenta mais! E claramente a enfermeira continua nessa de que a Simil tá sendo paranoica, porque não tem nada de errado com os meninos. Então mais uma vez a Simil continua as filmagens como se estivesse registrando tudo o que tá acontecendo. E ela fala que os olhos deles estão esquisitos. E a enfermeira fala que deve ser porque ela tá apontando uma lanterna nos olhos deles há 30 minutos. Olha os olhos deles! Estão esquisitos! Talvez seja porque está jogando uma lanterna neles há meia hora. O quê? O engraçado é que tem um momento ali que mostra pela perspectiva do Darwin como ele tava enxergando as duas. Ele tava enxergando como se fosse a versão realista de todo mundo. Olá? Tem alguém aí? Você tá vendo o que eu tô vendo? E teve um momento ali que o Gumby e o Darwin tentaram abraçar a Simil e ela começou a jogar um monte de coisas nele, que uma dessas coisas foi um xarope, que ela tinha pensado que era água, só que não era. Que a enfermeira, vendo como a Simil tava exagerando fazendo aquilo, ela falou que ia chamar o diretor Brown pra resolver aquela situação. Supervisora, tá mais pra super maluca. Eu não vou ficar vendo você torturar crianças por serem felizes. Eu vou chamar o diretor Brown. E depois disso, a Simil acabou colocando o Gumby e o Darwin de quarentena. Então a melhor escolha era tirar essa maluca de lá. Só que esse surto de felicidade tava realmente começando a ficar estranho, porque tanto o Gumby quanto o Darwin nem estavam mais agindo como eles mesmos. Então depois disso voltou a enfermeira com o Brown pra ele ver o quão a Simil tava sendo esquisita fazendo tudo aquilo. Só que quando ele chegou, os dois estavam dormindo, o que só continuou provando que a Simil na verdade é maluca. Que loucura! As crianças! Professora Simil entende o que isto quer dizer. Sim! Mas é aí que as coisas estranhas nesse episódio começam a acontecer, porque o Gumby e o Darwin atacaram o diretor Brown, e a felicidade dos dois acabaram contagiando ele. E eles viraram uma espécie de zumbi da alegria, que quem fosse infectado acabava ficando como eles. E acabaram pegando a enfermeira e fazendo o mesmo. E depois disso, a Simil ela olha pela câmera de vigilância e os que estavam com a felicidade em excesso, eles estavam espalhando para todo mundo na escola, como se fosse um vírus zumbi da felicidade. Não, está se espalhando! Não é só propaganda. O engraçado é que todos estavam sendo pegos pela felicidade, só que não foram atrás do Tobias porque ele é colorido. Então deu a entender que eles viam Tobias como um deles, sabe? Acabou que ele passou despercebido porque acharam que ele também estava com a felicidade. E por fim não podia deixar de mencionar que o Gumbo, ele também foi atrás da Penny para contagiar ela. Então a Simil ficou parecendo como se ela fosse o último sobrevivente, digamos assim. Porque como ela já é naturalmente feliz, eu acho que ela é incapaz de sentir a felicidade. E teve um momento que ela ligou o rádio sem querer e o diretor Brown ia atrás dela, só que ele viu aquelas fitas que ele gravou antes e ficou com vergonha, então ele saiu correndo. Só que a Simil pensou que aquela música que ela tocou foi que curou ele, sabe? A música é a cura! Então ela teve a ideia de ir na sala de rádio pra tocar música pra todo mundo ouvir pra ver se curava todos eles. Só que ela tinha que passar por um corredor que tava cheio deles. E ela teve que fingir que era feliz pra não ser pega. Só que ela vê o João andar de maneira descolada, ela acabou não resistindo. E ela fala pra ele se vestir direito e acabou sendo descoberta. Então ela vai correndo o mais rápido que ela pode pra chegar até o rádio da escola. Te veste direito! O engraçado é que ela acabou topando com o Tobias, só que ele não estava infectado. E ela acabou batendo nele porque, como que ele é colorido, ela acabou pensando que ele estava infectado sim. O que foi? Desculpa, a culpa é sua. Você é tão colorido, pensei que fosse um deles. Então depois disso, ela conseguiu chegar até a sala de rádio, só que tem um problema, porque o Gumby e o Darwin já estavam lá. Então por conta disso, ela acabou sendo pegada por eles. E ela tenta deixar um recado como última instrução para algum sobrevivente, só que no fim ela acabou sendo pega também. Você tem que tocar uma musiquinha, eu não sei exatamente como é. Eu não sei o nome dela. E no final dessa fita que ela fez, na verdade, tinha uma gravação do diretor Brown. Uma daquelas cenas vergonhosas que ele fez antes, sabe? Porque ela usou a mesma câmera que ele, ou seja, ele tinha vergonha de outras pessoas verem, mas com certeza muita gente viu aquilo por conta da Simil. E esses foram alguns dos momentos de suspense e tensão em Gumball. Se vocês conhecem mais episódios assim, deixe nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.